Olá, alguém do outro lado, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vou falar sobre o relato da minha amamentação. Eu não fiz esse vídeo antes porque eu ainda queria, não sabia direito o que estava fazendo, na verdade. E queria ter mais experiência para poder compartilhar, né, contar, enfim, talvez até dar dicas, né, para quem procura esse tipo de vídeo. Então eu vou contar como está sendo e como foi a amamentação desde 0 até os 9 meses que Salete tem agora, né? E assim, gente, nos primeiros dias, principalmente, eu falo assim que Salete já nasceu com muita fome. Porque ela sugou muito bem logo no da primeira vez que ela mamou, sabe? Mas também é porque tem relação com a idade gestacional que ela nasceu, né? Eu tinha 39 semanas e 6 dias de gestação. Então, um bebê com essa idade gestacional, ele já sabe sugar bonitinho, né, e tal. Não é como um bebê prematuro que e ainda tá aprendendo a sugar. Então, ela já sabia sugar muito bem. E assim, eu não tinha nenhuma experiência, né? Lógico, minha primeira gestação, eu não sabia o que é que eu tava fazendo. Enfim, ainda na maternidade eu amamentei, tudo certinho. E eu vou dizer a vocês que não foi difícil, né? Amamentar não foi difícil pra mim. Foi bem tranquilo, na verdade. E eu digo isso porque eu sei que existem muitas mulheres que têm muita dificuldade para amamentar. Às vezes precisa complementar com fórmula. Mas eu não tive nenhum tipo de problema em relação à amamentação. E ainda sigo não tendo nenhum problema, né? E eu estudei bem pouco sobre amamentação, vou ser bem sincera. Então, assim, ainda no primeiro dia, né, ali. Então, logo naquele primeiro momento que eu quis amamentar, né, eles deixaram livre lá pra amamentar. Logo naquele primeiro momento eu já amamentei. E assim, talvez eu não tenha feito a pega correta, né? E então foi difícil um pouco naquele momento. Tipo, doeu. Meu bico não chegou a rachar, mas ele sangrou um pouco ao redor do bico, porque tava fazendo mesmo a pega errada, né? Não tava fazendo a pega correta, que é quando o bebê abre bem a boquinha, você coloca o seio de cima pra baixo. Não sei, gente, não sei explicar direito. Assim, tô falando bem leigamente, né? Então, eu não fiz a pega correta ali naquele momento e tal, tudo certo. Assim, nos primeiros 15 dias seguiram-se assim. Eu senti um pouco de dor, mas não era aquela dor insuportável que eu chegava a chorar, não. Era um pouco de dor. Salete sugava muito bem, depois ela fez a pega correta, então, tipo, não tive nenhum problema em relação a isso. Foi muito tranquilo nos primeiros dias, assim, doeu. Eu lembro até que teve uma noite, e também, tipo, resolvia tudo com o peito, né? Então, se ela chorava, eu achava que era fome, colocava no peito. E não necessariamente é fome, né, gente? A gente sabe que bebê tem cólica, bebê tem tantas outras coisas, né, enfim, que a gente tem que lidar, que a gente acha no perpuério ali, porque tá mais sensível, que é tudo fome, e aí fica se culpando porque, meu Deus, meu bebê tá chorando e eu não tenho leite suficiente. Não é isso, às vezes é só cólica, às vezes é só gases que a bebê tá tendo, às vezes é porque a fraldinha tá suja, enfim, inúmeras coisas. O bebê só sabe chorar, né? Ele só tem esse tipo de comunicação. Então, naquele primeiro momento, eu resolvia tudo com o peito. Desde. Eu vou colocar fotos aí, se eu conseguir achar. Eu vou colocar foto desde a maternidade, que eu já senti dor ali, né? Tipo, dor. Não foi uma dor, como eu falei, muito grande. Na verdade, eu sentia mais aflição. Eu sentia um pouco de aflição, eu confesso, porque, gente, eu nunca tinha tido aquela experiência. Então, imagina, encostei o bebê Salete no peito, eu ficava mordendo o lábio, assim, de aflição, sabe? Eu ficava, ai, sabe, agonia. Mas aí seguiu-se os dias e essa aflição começou a diminuir, né? Enfim, naquele primeiro momento, naqueles primeiros dias foi isso. Eu vou colocar algumas fotos. Tem uma foto que eu tava na maternidade fazendo exatamente isso. Assim, que era uma aflição muito grande. A gente já tava pra ir embora. E ela sugava muito bem, muito bonitinha, sabe? Chegando em casa também teve até um dia que eu achei muito que era fome, que ela tava com fome. Eu até tirei um pouco do meu leite, que na verdade ainda era colostro, né? Não era leite. Mas eu tinha tirado um pouco do meu leite
E aí, eu tirei na seringa e dei a ela, uma seringa bem pequenininha. Aí ela não rejeitou o leite. Aí eu, então não deve ser fome, né? E realmente não era fome. Ela já tava sentindo cólica, né? Depois a gente pode conversar também sobre cólica, que foi uma coisa que Salete sofreu muito com cólica. E, enfim, foi isso, assim. Nos primeiros dias que seguiu-se, foi isso, gente. Eu fui proibida de comer inúmeras coisas na minha amamentação, né? Eu não comia feijão se tivesse passado 2, 3 dias ou se não tivesse colocado na água, enfim, por muito tempo. Eu não comia esse feijão, só comia feijão fresco do dia, então era muito difícil comer feijão. E assim, a gente sai da maternidade exausta, né? Porque imagina um trabalho de parto e tudo mais. E o bebê sugando ali, então você precisa de energia, você precisa estar ali firme e forte pro bebê, né? E assim, sem feijão. Aí eu não podia comer mais coisas que me davam energia, né? Tipo, eu não podia tomar leite por causa da lactose. Enfim, inúmeras coisas. Sendo que Salete nem tinha intolerância, né, à lactose, nem tem. Lógico que tem vezes que o bebê, ele pode ter essa alergia à proteína do leite, né, da vaca. Só que Salete nunca demonstrou nada disso. Ela tinha muita cólica e continuou com cólica mesmo eu tendo deixado de comer alguns alimentos. Mas, assim, lógico que depois que eu tirei o leite, deu uma diminuída nas cólicas. Mas mesmo assim, não sei se o próximo filho, se eu tiver um próximo filho, não sei se vai ser a mesma coisa, sabe? Nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, foi muito difícil pra mim, porque a minha energia ficava lá embaixo. Eu não conseguia fazer nada direito. E era dopada de remédio, né? Também, que a gente sai da maternidade com uma receita ali pra tomar os remédios nos dias seguintes. Era dopada de remédio e tal. Ficava com a energia muito baixa. Enfim, foi uma coisa muito... Uma coisa envolveu a outra, né? Então, sobre a alimentação, né, que eu falei, sobre a minha alimentação, lógico que eu comi mais saudável, mas eu emagreci muito e minha energia caiu também. E, assim, muitas coisas que eu queria comer não podia, tipo, não come pão, não comia pão. Enfim, coisas que a gente coloca na nossa cabeça achando que vai resolver, que na verdade às vezes não resolve. Voltando à amamentação, porque isso que eu falei também tem a ver com a amamentação, né? Porque muitas mães tiram mesmo o leite por um tempo, porque o bebê tem aquela alergia à proteína do leite, enfim. Mas não foi o caso de Salete, né? Mas foi mais uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e a gente seguiu dessa forma. Depois, né, desses dias aí que seguiram, na descida do leite, né, que é aquele famosos 3 dias depois da maternidade, que o leite desce e você não sabe o que está acontecendo, o peito pode empedrar. Eu tive um pouco de febre na descida do leite, na primeira descida, gente, sério, foi uma loucura. Eu pensei que eu tava, sei lá, passando muito mal, e na verdade era só a descida do leite. Foi difícil pra mim, naquele primeiro momento, mas foi muito leite que descia, sabe? E, tipo assim, às vezes eu tive muita produção, não, assim, de jorrar leite, não. Mas eu tive uma produção muito boa de leite. Então, muitas vezes, né, a partir daí, dessa descida do leite, minha camisola ficava toda encharcada de leite, a cama ficava encharcada de leite. Então, às vezes, eu poderia ter tirado o leite. Eu não pensei nisso no momento, mas eu poderia ter tirado o leite, porque Salete mamava muito, né? E a livre demanda, né, que a gente fez com Salete e faz até hoje, ela permite que produza mais, o corpo produza mais. Então, meu corpo produzia leite, bastante leite pra ela, e ainda sobrava leite, então eu podia ter tirado. Então, assim, eu não pensei nisso no momento, sabe? Não me veio. Meu peito ficou muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Assim, parecia sei lá, era uma bola, sabe? Ficava muito duro em algumas partes. E doía muito, porque essa parte foi bem difícil, eu lembro. Lógico que eu não tenho foto, mas eu lembro que ficava empedrado mesmo, empedrado, como se fosse leite empedrado. Então eu tive que fazer uma massagem que, meu Deus,
foi tenso aquela massagem, sabe? Então, assim, se eu puder dar uma dica, não deixe chegar a esse estado, né? Tire um pouco do leite. E é até recomendado que você tire um pouco do leite antes de dar ao bebê, né? Porque às vezes o bebê não vai conseguir sugar de tão empedrado que tá. Então, essa é a dica que eu dou. E seguindo aqui falando, né? Que eu tava falando do leite empedrado, né? Já deixei a dica pra não deixar chegar a esse estado, porque é dolorido, incomoda. E muitas mulheres dá até mastite, né? Eu não vou saber explicar todos os termos corretamente, porque eu não tive, então eu não procurei saber, um erro meu, mas eu vou estudando, assim, eu sei algumas coisas, assim, que eu lembro de ter estudado na época. Enfim, passou esse tempo, gente, e assim, não foi, como eu falei, não foi uma coisa muito difícil pra mim, amamentar foi ok, só nesses primeiros dias mesmo, foram 15 dias, que depois dos 15 dias meu peito ficou curado, assim, totalmente, não tipo, saía mais sangue, na verdade saiu sangue nos 2 primeiros dias, e depois tava só curando a feridinha, né, que ficou uma feridinha. Uma dica que eu dou, e que me deram essa dica, foi passar o próprio leite no bico do peito. Às vezes pode ser que o peito racha e já não resolve, não sei se resolve, né, só com o leite. Enfim, eu acho a amamentação prática, sabe? Tipo assim, pega o bebê, em qualquer lugar que você vai, você pode amamentar, né? Então, assim, tranquilo, sabe? Eu podia amamentar em qualquer lugar. Então, eu achava muito prático, muito simples. E então, agora, assim, na introdução, as mamadas vão se distanciando. E realmente as mamadas já estão se distanciando. Desde 6 meses, eu acho, porque ainda, além dos 5 meses, ela já ainda mamava bastante, né? Porque ela só mamava. Então, quando deu 6 meses que a gente começou a introdução alimentar, já foi espaçando mais. E agora, né? Tipo, com 7, 8, 9 meses, que foi quando a gente tá estabelecendo bonitinho a rotina dela comer, a rotina dela dormir, ela só mama antes das sonecas. Tipo, de manhã vai fazer soneca, mama. De tarde vai fazer soneca, mama. Na outra soneca dela, que ela faz 3 sonecas hoje em dia, mama, dorme. E de noite, mama, dorme. E de madrugada, mama e dorme. Ou seja, tá fazendo essas mamadas aí. E é isso, assim, eu ainda não pretendo tirar o leite dela, porque a gente vai passar por algumas mudanças esse ano. Então, tudo influencia muito. Mas assim, eu tô pesquisando mais desmame, né? Pra fazer o desmame mais gentil, como eles falam. E assim, gente, a amamentação, que fique bem claro, assim, né? Na minha opinião, pelo menos, não é o único momento de conexão que você tem com o seu bebê. Se caso o seu bebê usa fórmula, tem outros momentos que você vai poder se conectar com o bebê. Então, essa coisa que as pessoas falam, que você tem que amamentar, né? Porque, nossa, é lindo, é aquele momento de conexão profunda com o bebê. Sim, é um momento de conexão, mas existem outros tantos, né? Porque, assim, se a pessoa não pode amamentar por alguma questão de saúde, a pessoa não vai amamentar. Então, ela procura outros meios também de fazer a conexão. Tem toda a conexão da rotina também que você faz com o bebê, tem muitos momentos de conexão. Essa foi o meu relato de amamentação bem simplificado. Existiram momentos difíceis de dor, que foi quando desceu o leite, realmente. Foi um momento difícil, foi um momento mais sensível, que eu chorava um pouco, porque doía. Mas amamentar até aqui tá sendo uma experiência legal, é uma experiência prática também. Eu sou muito prática, eu não vou muito pro lado emocional, né? Então, como eu disse, pra mim é uma experiência totalmente prática, não do lado emocional. Porque pra mim existem outros tipos de conexão que você tem com o seu bebê. Então, essa jornada da amamentação tá sendo dessa forma pra mim, né? Quando eu for fazer o desmame, eu volto aqui também pra conversar com vocês como é que tá sendo essa situação. Eu ainda não comecei nem a pensar assim, quando, uma data pra fazer. Mas vou fazer o desmame, mas não agora. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno relato. Foi um pequeno relato porque eu ainda estou amamentando e também tô tendo novas experiências, né, com essas mamadas espaçadas. Depois eu posso voltar e fazer o update, né?
Mas é isso no momento que tá acontecendo com a gente aqui. As minhas experiências, vou deixar as fotos aí enquanto eu tô falando. Vou deixando as fotos de cada momento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo pra mães que precisam ouvir um pouco. Tchau!